Olá, queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Ciência Econômica e Política. A aula de hoje irá versar sobre o princípio da livre concorrência. Só que para que nós possamos entender adequadamente o princípio da livre concorrência, nós vamos ter que estudar melhor a chamada Lei da Oferta e da Procura, que é objeto dessa videoaula que vai dar início à nossa aula propriamente dita. Só lembrando a vocês, nós estamos estudando o título 7 da Constituição Federal, que trata da ordem econômica e financeira. No capítulo 1, dos princípios gerais da atividade econômica. Lembram lá do artigo 170, o caput do artigo. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, vejam que eu grifei aqui, livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E aí nós já estudamos, aí em aulas anteriores, o princípio da soberania nacional, o princípio da propriedade privada e o princípio da função social da propriedade. E hoje vamos estudar o princípio da livre concorrência. Livre concorrência. Olha aqui também o que está previsto no parágrafo único desse artigo 170. É assegurado a todos o exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Certo? Então, veja bem, todos nós temos a livre iniciativa. Isso é um ponto importante para a aula de hoje também. Nós vamos falar da livre concorrência e é importante que a gente compreenda também essa questão da livre iniciativa. Então, vamos a seguir. Lembra que eu falei para vocês que para que a gente possa compreender adequadamente o princípio da livre concorrência, nós vamos primeiro ter que repassar ou entender melhor essa lei da oferta e da procura, o porquê dela. Então vamos lá. Toda espécie animal, não estou nem falando só o homem, toda espécie animal, na luta pela própria sobrevivência, e o homem fica o tempo todo, todas as espécies animais estão o tempo todo lutando pela sobrevivência, está sempre estabelecendo um valor pelo produto de que necessita. Esse valor estabelecido leva em conta a escala de suas necessidades e a quantidade desse produto ao seu dispor. Então nós estabelecemos um valor, um preço pelo que nós necessitamos, pelo que nós procuramos, que leva em conta a oferta desse produto à nossa disposição. Então vamos aqui, fiz uma ilustração aqui, para a gente tentar compreender melhor. Imagine a água. Se você está do lado de uma nascente, a água não tem valor nenhum para você. Se você está num deserto, sedento, você dá um valor imenso pela água. Se você está num local que tem abundância, você faz como até na ilustração seguinte, você até desperdiça a água. Lava uma calçada, por quê? Porque tem abundância, o preço é baixo. Caso contrário, você dá um valor muito grande, caso você necessite de mais daquele produto. Então hoje nós temos aqui, olha aqui que nós já temos os três elementos. O valor foi precificado, foi transformado em unidades monetárias, em valor, em preço. A necessidade representa o quê? A procura. E a quantidade do produto à disposição representa a oferta. Então aqui nós temos os três elementos: oferta, procura e preço. Vamos seguir aqui. Todo produto que é farto e abundante tende a ser desprezado, pouco valorizado. Nós damos um preço baixo por ele. No nosso caso aqui, por exemplo, a água é abundante, é relativamente abundante, nós damos um valor relativamente baixo para ela. E todo produto que é raro tende a ser zelado, muito valorizado, tem um preço alto. Por quê? Porque nós somos seres racionais.
Ao agirmos dessa maneira, qual que é a nossa tendência? Nossa tendência é o seguinte: nós vamos cultivar mais, nós vamos buscar mais, nós vamos reproduzir mais aquilo que é raro e necessário. Então, aquilo que é raro, necessário, a gente vai tentar produzir. Na ilustração aqui, tentei dar até um exemplo da seguinte forma: existem investimentos altíssimos para tentar extrair água no deserto, caríssimos. Por quê? Porque ali ele é raro, ele vale muito. Então eu vou tender a produzir mais, a cultivar mais, a reproduzir mais. Quando é raro, não, eu nem ligo. Ó, e nós tendemos a um menor cultivo, uma menor busca, uma menor reprodução daquilo que é abundante. Então, aquilo que é abundante a gente não liga, não vai produzir, não vai plantar, não vai buscar. Por quê? Porque é abundante. E com isso nós estamos contribuindo para um maior equilíbrio entre as necessidades e as possibilidades, entre a oferta e a procura. Com isso nós vamos estar equilibrando. Então vamos entender melhor a questão desse equilíbrio aqui. Existe uma restrição natural a tudo que é pouco abundante e raro, e que tem um alto custo, um alto preço. Então vamos imaginar o ouro. Existe uma restrição natural ao acesso ao ouro, porque ele é pouco abundante, é raro e custa caro. Dificulta a sua aquisição. E existe uma possibilidade de nos fartar com o que é abundante. Então, o que é abundante, o preço é baixo, a gente pode se fartar, desprezar, certo? Não ligar para ele, por quê? Porque é farto, é abundante, tem um preço baixo, né? Por que a gente vai ficar zelando por aquilo, certo? Nessa prática cotidiana, estará sendo estabelecido um valor razoável, um preço razoável pelos produtos à disposição, um justo preço. Então, o ouro é caro, mas é justo ele ser caro, porque ele é pouco abundante, ele é raro, certo? Cobiçado, muita gente quer, certo? Então ele é mais caro. E um produto, a brita, por exemplo, uma pedra, ele é abundante, é farto, ninguém quer e o preço dele é baixo. Então existe, o preço é justo, por um produto e por outro. Aquilo que é raro custa caro, aquilo que é abundante custa barato. É um justo preço que levou em conta a oferta e a procura, ou seja, a necessidade e a disponibilidade. E isso é feito por quê? A lei da oferta e da procura é responsável, via preço, que é o valor, pelo equilíbrio entre a produção, que é a oferta, e o consumo, que é a procura, como um verdadeiro ecossistema, obedecendo a um princípio praticamente darwiniano. Vamos entender isso um pouco melhor. Então vamos imaginar o seguinte: um determinado produto que num determinado momento está com uma oferta muito grande. Olha aqui a primeira ilustração. A oferta é muito grande. Se a oferta é muito grande e a procura é pequena, então o O está em maior, a oferta é grande, a procura é pequena. O que acontece com o preço? O preço cai, diminui. O preço é pequeno. Oferta é grande, procura é pequena. O preço é pequeno, é baixo, o valor é baixo. E o contrário também é verdadeiro. Quando a oferta é pequena, a procura é grande, o preço sobe, o preço aumenta, o preço é alto. Agora vamos falar essa questão desse equilíbrio que eu estou falando. O equilíbrio entre produção e consumo. Aqui não tem equilíbrio, a oferta é grande, a produção é grande, e o consumo é pequeno. Aqui, nessa segunda situação aqui, também não tem equilíbrio. Mas veja bem, nós somos seres racionais. Então veja bem, vamos imaginar o seguinte, que num determinado momento
né? O preço do tomate está muito barato. Está muito barato por quê? Porque a oferta está muito grande. Né? A oferta está muito grande, então o preço dele está barato. O que o produtor vai fazer diante disso? O produtor, diante do preço baixo, ele vai continuar plantando mais tomate? Vai aumentar a produção de tomate? Não, ele vai, o preço está muito barato, está sobrando tomate, né? Eu vou plantar batata agora, né, na minha próxima produção. Vou deixar de plantar tomate. A dona de casa, quando vai na feira e vê o tomate muito barato, o que ela faz? Compra mais tomate. Então, o produtor produz menos e o consumidor consome mais. E com isso vai haver um equilíbrio entre a produção e o consumo, certo? Entre a oferta e a procura. E o contrário também é verdadeiro. Num determinado momento, certo? Por uma questão qualquer, pode ser até climática, ou de tempo e tudo mais, a oferta de tomate caiu demais. E o preço foi lá em cima. A dona de casa, o que ela faz quando ela chega na feira livre? Nossa, o preço do tomate, como diz o outro, está pela hora da morte. Não vou comprar tomate, eu vou comprar menos tomate. Certo? Comprar menos tomate, vou fazer uma substituição. Né? E o produtor, puxa, o preço do tomate está caro. Né? O que eu vou fazer? Eu vou plantar mais tomate, certo? Vou aumentar minha produção de tomate. Com isso, a produção aumenta, o consumo diminui e você tende a um equilíbrio. Então é um verdadeiro ecossistema, né? Obedecendo a um princípio praticamente darwiniano. E isso vai contribuir pela oferta e pela procura, como num ecossistema, certo? Né? Pela produção e pelo consumo. Agora vem o seguinte, porém, e que vai embasar, inclusive, a nossa aula, que nós vamos tratar da importância do princípio da livre concorrência. Para que esse ecossistema, esse equilíbrio funcione da melhor maneira possível, faz-se necessário que o ambiente, o mercado, no caso aqui, o ambiente é o mercado, seja preservado ao máximo de intervenções. Né? Seja preservado ao máximo de intervenções. Então vamos remeter ao princípio de um ecossistema lá. Né? No ecossistema, se alguém for lá e intervir naquele ecossistema, você vai tirar o equilíbrio. A mesma coisa acontece no mercado. Se alguém for intervir nesse ambiente no mercado, intervir no preço, intervir na oferta, intervir na procura, você vai acabar com esse equilíbrio. Então, é importante que esse mercado seja preservado ao máximo de intervenções. Seja o mais livre possível, para que as espécies, os agentes, possam concorrer livremente. Então, veja bem, o produtor de tomate, um produtor de tomate está competindo com outro produtor de tomate, está competindo com outro produtor de tomate. Então, essa competição, essa concorrência é saudável. É ela que vai estabelecer o preço razoável pelo produto, levando em conta a disponibilidade e a oferta e a procura, e a necessidade. Então, ele está concorrendo e ele vai estabelecer o preço de acordo com esses critérios. Se alguém chegar aí e intervir nesse mercado, o preço tem que ser X, ou intervir nesse mercado, você prejudica essa concorrência, essa competição. E isto vai prejudicar o equilíbrio. Olha, o preço está bom, está subindo, está faltando tomate, o preço subiu. Aí chega alguém e fala assim, não, o preço tem que estar congelado. Então eu não vou plantar mais tomate. Porque o preço está bom, mas o preço poderia estar bom, mas não está, tem que vender preço barato, eu não vou produzir mais. E com isso eu não vou contribuir para aumentar a oferta lá na frente. Certo?
né? Então, é preciso preservar esse mercado de intervenções, que ele seja o mais livre possível. Eu tenho que garantir que os produtores estejam concorrendo entre eles. Concorrendo. E o contrário também é verdadeiro. Ó, tá sobrando tomate, eu vou diminuir o preço. Vou diminuir o preço para vender o meu tomate. Eu vou diminuir o preço para vender meu tomate, que está sobrando tomate. Então eu tenho que garantir que essa concorrência exista. Né? E todos nós, certo? Eu tenho que garantir que todos nós possamos seguir o nosso próprio arbítrio, a livre iniciativa, que é um fundamento lá do artigo 170, certo? A livre iniciativa. Então a dona de casa ela tem que ter a possibilidade da livre iniciativa. Olha, eu vou comprar o tomate aqui na sua banca. A outra vendendo mais barato, eu vou comprar lá. Eu não vou comprar tomate, eu não compro. Eu não sou obrigado a comprar tomate. Eu vou ter a minha livre iniciativa. Né? O produtor, eu quero produzir tomate. Pois não, produza tomate. Eu não quero produzir tomate. Não produza tomate. Certo? Eu quero produzir batata. Produza batata. Eu tenho a livre iniciativa. Isso tem que estar garantido. Está lá no caput do artigo 170, está lá no parágrafo único. Todo mundo pode exercer a atividade que melhor lhe convier. Nós temos que garantir essa livre iniciativa, né? Certo? Para todo mundo produzir, comprar, consumir o que quiser. Os agentes, quem são os agentes? Os produtores e os consumidores. Têm que ter a liberdade de iniciativa. E nós temos que garantir a liberdade de todos concorrerem. Se eu garantir a liberdade de todos concorrerem e a liberdade de iniciativa de todos os agentes, eu vou garantir um equilíbrio entre a produção e o consumo, entre a oferta e a procura. E eu vou garantir uma outra coisa: o justo preço. Certo? O preço vai ser justo. O preço nunca vai ficar muito alto, nunca vai ficar muito barato. Vai ser um preço justo, certo? O que eu não posso é realizar intervenções. Tá ok? Bom, isto, né, é o chamado princípio, né, a lei da oferta e da procura. Né? Então, com essa videoaula aqui, que vai dar abertura para a nossa aula propriamente dita, nós vimos um pouco da lei da oferta e da procura, que nós vamos debater e exemplificar melhor logo a seguir, que é um ponto importante para a gente entender o princípio da livre concorrência, sem o que nós não vamos compreender adequadamente esse princípio, certo? Vamos estar discutindo tudo isso melhor, guardem suas dúvidas, anotem, para a gente discutir logo a seguir na nossa aula síncrona. Muito obrigado pela atenção. Dentro de alguns minutinhos, certo? Nós nos veremos. Até lá, muito obrigado pela atenção nesse momento.